O tema do nosso estudo é a importância de Barnabé na vida de Paulo. E o melhor, a gratidão pela nossa liderança. Eu sei que você está aqui ou você que está em casa, nós todos somos e temos líderes. Nós temos líderes e a maioria de nós que estamos aqui sentados tem pessoas que vocês lideram. Vamos ver aqui, quantos de vocês que estão aqui na igreja, que vocês têm pessoas que vocês lideram? Bora lá, quantos? Levanta a mão. Que vocês lideram, que vocês mandam, vamos supor. Bastante. Pois é, e quantos de vocês têm líderes, tanto aqui na igreja quanto fora da igreja? Levanta a mão. Claro. Né? Então, nós vamos hoje, através desse texto, olhar um pouco para as Escrituras e falar um pouco sobre a importância que o pastor deve ter no cuidado das suas ovelhas. Nós vamos meditar um pouco nesse texto para a gente compreender melhor o papel da liderança em nossas vidas e o valor que ela tem em nós. Então aí tem uma primeira pergunta. A pergunta é: qual é a importância do pastor na vida das ovelhas? Nesse evangelho, no evangelho de João, nós lemos, a Bia leu um texto que só falava sobre o pastor e suas ovelhas. E Jesus falando sobre que ele é o bom pastor. Quantos de vocês têm o privilégio de ter ovelhas perto da sua casa? Vocês que estão aqui na igreja. Eu tenho o privilégio de ter ovelhas perto da minha casa. Lá perto de casa tem um lugar, uma chácara, que lá tem muitas ovelhas e elas ficam no pasto, né? Mas nós vamos entender um pouquinho o que está escrito aí. Vamos acompanhar o roteiro então para ver o que quer dizer. Diz assim, gente, que Jesus é o nosso bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. E nós somos as suas ovelhas. É isso que o texto está dizendo. Mas ele deixou também outros pastores, outros líderes para nos cuidar, para nos orientar e para nos mostrar o caminho certo. Isso é certo. Nós, como ovelhas, precisamos da orientação do bom pastor, que é o pastor. Nosso bom pastor é Jesus, mas precisamos de líderes que possam nos cuidar. Aqui tem uma pergunta. Você já teve alguma coisa roubada? Quantos de vocês já tiveram coisas roubadas? Já foi roubado? Melhor perguntar ao contrário. Quantos de vocês nunca foram roubados na vida? Levanta a mão. Parabéns. Deus abençoe. Depois você me mostra qual é o tipo de oração que você está fazendo para você ser protegido. Bom, tenho certeza que a experiência que vocês tiveram de roubo foi estressante, foi dolorida, né? E por mais horrível que tenha sido essa experiência que você teve, Satanás, o ladrão, ele pode não só roubar os seus bens materiais, mas ele pode roubar muito além do que isso. E coisas mais importantes do que os seus bens materiais. Ele pode roubar a alegria. Ele pode roubar a paz, a esperança que encontramos em Deus. Mas Jesus, o bom pastor, ele quer nos trazer segurança através da nossa obediência. Diga obediência. Essa é a chave para que nós possamos estar seguros em Deus. Nós obedecermos a Deus. Nós obedecermos ao mandado de Deus. Nós obedecermos a palavra de Deus. Se Jesus é o nosso bom pastor, nós temos que reconhecer a voz do bom pastor para que nós possamos obedecê-lo. Senão qualquer homem vem, chama: oi Patrícia, vem a minha ovelha. E a Patrícia vai. E quando chega lá não é um pastor, é um lobo mau.
É. A gente, como ovelha do Senhor, precisa reconhecer a voz do nosso bom pastor para não ser enganado. Então Jesus, ele nos comparou a pastor e ovelhas para que aquele povo pudesse entender melhor o que ele estava querendo ensinar. Porque em Israel haviam muitos pastores e ovelhas como profissão. Então Jesus usava as coisas do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia, o mapa de fundo do dia a dia daquelas pessoas, para que elas pudessem entender aquilo que o Senhor estava falando, aquilo que ele estava explicando. Então as ovelhas, aí tem o primeiro slide que nós vamos completar. As ovelhas, ovelha mesmo, de bicho, elas são desorientadas, podem escrever. Elas são inocentes. E elas não sabem procurar comida sozinha. Vocês sabiam disso? É por isso que o pastor precisa levar a ovelha até os pastos verdejantes, precisa levar as águas tranquilas, precisa do cajado para ensinar a ovelha aonde precisa ir. Sim, é para isso que precisa. Elas precisam de um pastor para guiar e orientar. Quando você veio para Jesus, você lembra quem teve paciência com você? Podia classificar aqui. Quando a gente veio para Jesus, quantos eram muito chatos? Não ergam a mão. Quantos de vocês eram mais ou menos chatos? Mais ou menos complicado, ou muito complicado. Você se lembra quando você veio para Jesus? Porque às vezes nós temos um problema de esquecimento, né? Nós esquecemos o quanto que nós atormentamos o nosso pastor, o quanto nós demos trabalho para os nossos líderes. E aí chega uma pessoa nova, né? Na igreja, que conhece a Jesus. Oh, meu Pai do céu. Nossa, quanto lenço. E aí, nós não temos paciência com ela. Nós queremos que ela sente logo, que ela pare de falar logo, porque a gente esquece o tanto de trabalho e de paciência que os nossos líderes tiveram quando nós viemos à igreja. Ou quanta paciência o seu líder tem com você até hoje. E comigo até hoje. Ali no texto não diz isso, mas eu queria dizer que nós todos necessitamos de relacionamentos sustentadores. Nós fomos criados para isso, para viver carentes de outras pessoas, viver em comunidade. É claro que há momentos na nossa vida que nós precisamos ficar sozinhos. Por exemplo, eu não gosto muito de ficar sozinho. Talvez por isso que eu tenho essa renca que está comigo desde as 4 da tarde. Mas tem horas que a gente gosta de ficar sozinho. Né? Quantos de vocês gostam muito de ficar sozinhos? Levanta a mão. Ótimo. Quem de vocês não gosta muito de ficar sozinho como eu? Levanta a mão. Tem gosto para tudo. Mas há momentos que nós precisamos nos relacionar com pessoas para que nós possamos ser aparados, para que nós possamos ser educados por Deus. Essa é a palavra, educados por Deus. Todos nós, na verdade, precisamos de pastores, porque nós somos ovelhas. Nós somos desorientadas. Nós não sabemos procurar comida sozinho muitas vezes. Nós precisamos do pastor e do líder para nos ensinar. E nós precisamos ser orientadas como ovelhas pelo Senhor. Então as pessoas, as ovelhas, nós precisamos de pastores para simplesmente nos orientar e não para nos manipular. Porque a decisão é nossa. É minha e é tua. Nosso líder pode dizer, olha, você tem esse conceito
conselho, mas a decisão você é que toma. O líder não pode ser manipulador. E o líder precisa entender que as ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. Nós simplesmente cuidamos dessas ovelhas, aí nós ficamos mais cômodos com isso. Ovelha sadia sempre dá cria. Se o cristão estiver sadio, ele atrairá muitas pessoas para Jesus. Se vidas serão atraídas para Jesus pela quantidade, essa é a palavra, pela quantidade de Jesus que elas enxergam na minha vida e na sua vida. Uma pessoa apaixonada por Jesus e cheia do Espírito Santo, não precisa dizer a ela o que fazer, porque o seu coração bate nas batidas do coração do seu amado pastor, de Jesus. Então, se a pessoa, ela é cheia do Espírito Santo, e ela tem Jesus dentro dela tão latente, ela não consegue ficar parada, sem fazer nada, vendo uma pessoa sofrendo sem Jesus. Então, a quantidade de Jesus que a ovelha tem, ela automaticamente vai em busca das outras ovelhas. Isso eu não estou falando que eu sou o pastor e daí quem tem que ir atrás das ovelhas são vocês. Não, querido. Eu também sou ovelha. Todos nós somos ovelhas. E nós todos precisamos estar atentos não só ao nosso umbigo, mas às necessidades das pessoas que caminham com a gente, das pessoas que estão passando pela gente. Sabemos que nós estamos em constante processo de cura. Uma ovelha que vem para Jesus, nós todos sempre precisamos ser curados. Se não é no corpo, é no espírito. Se não é no espírito, é na alma. A nossa vida sempre será assim. Me preocupa muito uma pessoa que diz: eu não preciso mais de nada. Eu já sou curado totalmente. Eu não preciso mais nada, nem de cura. Eu não preciso pedir oração, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Isso nada mais, nada menos mostra que essa pessoa está doente. Porque nós todos estamos em obra. Nós todos estamos em obra. E quando nós reconhecemos isso, através da humildade do nosso coração, nós automaticamente vemos o nosso desafio, vemos o nosso erro, vemos o nosso desejo horrível, o nosso pecado, e automaticamente nós procuramos o nosso líder e abrimos o nosso coração a ele para que ele possa orar e cuidar de nós. Durante toda a nossa vida, nós vamos ter líderes. E na minha vida toda, eu tive muita sorte de Deus me abençoar com líderes muito bons. Eu vim para Jesus com 7 anos de idade e logo eu ingressei... Logo não, né? Aos 13 anos eu fui para a igreja, não era nessa igreja, era em outra igreja. Eu fiquei até uns 12 anos atrás nessa outra igreja, uma igreja muito abençoada. E eu tinha professores de escola bíblica maravilhosos. Que agora é Conexão. Quantos aqui trabalham no Conexão? Levanta a mão. Olha, tem bastante gente. Então... eu tive sorte de ter líderes que realmente me amavam. Porque, vocês acham que eu era uma criança facinho? Não. Mas eles me amavam tanto e eles me ensinavam. E eu aprendi muito na escola bíblica com esses líderes e eu tenho que agradecer esses líderes. Depois da vida de adolescente, aquela facilidade minha... ela foi
ficando com mais forma, facilidade de arrastar os outros para outro lugar que não tinha que arrastar. Essa facilidade de liderar. E se eu não tivesse pessoas que me liderassem com firmeza e amor na minha adolescência, hoje talvez eu não estaria aqui nesse púlpito. Ou talvez nem estivesse na igreja. Meus líderes de adolescente, tio Umir, eu sei que o líder do Josiel também, não é, Josiel? Pastor Josiel. Ele foi o nosso líder. Meu pai do céu, eu escutei tantas vezes o tio Mir dizer assim: deixa a polaca comigo, eu mando nela. Porque a igreja queria me catar viva. Depois eu tinha 3 líderes de adolescente. Que era a loira, o rato e o pacato. Esses eram os nomes dos meus líderes. 2 Marcelos e uma Josiane. E eles eram líderes fenomenais. Fenomenais. Porque eles me carregavam para o lado, me carregavam para o outro, me levavam para casa, me traziam para casa, me davam uma chapuletada, me alegravam e me aceitavam como eu sou. Como que eu sou, adolescentes? Se vocês disserem, eu mato vocês. Ainda bem que eles não disseram. Mas eles me aceitaram exatamente como que eu era. E cuidavam de mim. E na vida adulta, tanto na outra igreja como aqui, nós temos líderes maravilhosos. Que nos apoiam, que sempre estão para nós quando nós precisamos. Que nos ensinam a verdade e que nos levam também na rédea. Porque líder precisa também levar suas ovelhas no cajado. Líder muito bonzinho perde a moral com as suas ovelhas. Porque não sabe para onde vai levar as ovelhas. Então elas ficam confusas, mais confusas do que o seu pastor. Agora, aí tem assim, mas o que é gratidão para você? Eu estou falando de gratidão, que eu sou muito grata pelos líderes que eu tive e pelos líderes que eu tenho agora. Mas o que é gratidão? E de que forma podemos demonstrar a nossa gratidão pelos nossos líderes? Escrevam aí no seu roteiro. O que é gratidão para você? E de que forma que você pode demonstrar essa gratidão para o teu líder de agora? Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar aqui? O que é gratidão para vocês? Vamos lá. Coragem. O que é gratidão para vocês? Eu vou chamar pelo nome, eu sei o nome de muitos, viu? Olha que eu sei o nome. Vamos lá. Quem gostaria de compartilhar o que é gratidão? Fala, Thalita. Isso mesmo. O que mais? Sim, tem a ver com lealdade. Aqui eu coloquei uma definição bem rápida para vocês. Diz: gratidão é um substantivo feminino, é a qualidade de quem é grato e é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, etc. É agradecimento. Gente, a nossa gratidão aos nossos líderes, seus líderes podem ser agora os seus pais. Seus líderes podem ser o seu chefe, os seus professores. Mas a forma de nós expressarmos essa gratidão à nossa liderança não é só falando. Não. A forma é através de atitudes que você precisa tomar para com o seu líder. Por exemplo, qual foi a última vez que você, porque eu creio que eu estou falando aqui com líderes, ok? Porque é treinamento contínuo de liderança.
Então, qual foi a última vez que você ligou para o seu líder para perguntar como que ele está? Porque é muito fácil nós ligarmos para o nosso líder para contar as bombas que aconteceram. Ou para contar os nossos problemas. Mas qual foi a última vez que você convidou o seu líder para tomar um café aqui na cantina, sem que você falasse dos seus problemas? Só perguntasse assim: oi, tudo bem? Olha, eu entendi que você também é gente. Que você também tem dores, que você também se frustra. Né? Eu entendi que você tem dor de barriga e vai no banheiro. Eu entendi que você é gente. Porque às vezes nós temos o nosso líder não como líder, mas como um empregado. E o nosso líder não é o nosso empregado. O nosso líder é o nosso amado pastor. Ai, pastora, mas eu não gosto do meu líder, então saia. Procura outro líder. Porque um líder merece ser amado. Um líder merece ser respeitado. E se ele está fazendo coisa errada, você chega com delicadeza, com educação, e você fala para ele a verdade. E está tudo bem. Mas um líder precisa ser respeitado e amado. Precisamos andar com pessoas que nos influenciam positivamente. Escuta bem isso. Muitas vezes você fica para baixo porque você caminha rente de pessoas que te colocam para baixo. Nós podemos caminhar com pessoas. E nós podemos caminhar com pessoas bem de perto. Então, que nos ajudam a alcançar os alvos, que você pode perguntar para ele as coisas, que você pode contar com ele, que sim, você pode ligar para ele para contar os seus problemas e para pedir oração para ele. Óbvio! Você, hoje, de madrugada, se você tiver uma crise de ansiedade, se você tiver uma tristeza grande hoje de madrugada, nós não vamos profetizar isso, só estou dando um exemplo. Nós passamos mal de madrugada. Você tem uma pessoa que você vai ligar e ele vai te atender? Ou ele vai ver, ui, ai meu Deus do céu, de novo esse cara, meu Deus, de novo essa mulher. Você tem essa pessoa que você pode caminhar de perto. E aí você pode me perguntar assim: mas se a pessoa me magoar, Pati? Mas e se a pessoa me ferir? E se ela não corresponder toda ao meu sentimento, ao meu esforço? E se ela não aprender? E se ela me trair? O que eu vou fazer? Bem-vindo ao mundo real. Esse é o mundo real. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, provavelmente a gente vai chatear uma pessoa e certamente a pessoa vai nos chatear. Aí nós conversamos, nós pedimos perdão e tentamos ajeitar as coisas. E como diz a pessoa, como diz Deus, se for possível, tenha paz com todos. E mantemos o nosso coração limpo para o que há de vir. Se você fechar o seu coração, você vai fechar o seu coração para pessoas, você vai fechar o seu coração para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, para as coisas lindas que Deus tem ainda para fazer. Então o medo de um relacionamento mais profundo, de mais intimidade com uma pessoa, eu estou falando de líder e liderado, ele pode paralisar as coisas que o Senhor quer fazer na sua vida. Jesus, ele não senta... Olha, Jesus é maravilhoso, por isso que eu gosto de ser como Jesus. Eu adoro sentar e comer. Quem gosta de sentar e comer? Ai, meu Deus, tem coisa melhor do que sentar numa mesa com seus amigos, seus familiares e comer? O que mais eu sinto falta nesse tempo é exatamente isso. Sentar e comer com muitas pessoas na minha casa.
Mas eu posso dizer que Jesus gostava de também sentar com seus amigos. Mas lá, dentre os seus amiguinhos, tinha o Judas. Vocês acham que Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Sim ou não? Ai, sim ou não, não. Trauma. Vocês acham que Jesus sabia que Judas ia trair? Jesus sabia ou não? Claro que sabia. E mesmo assim, ele se assentou com Judas. Então, quem somos nós para ter medo de quem vai nos trair ou não? Se nós somos traídos, nós nos magoamos e depois saramos. É assim que é a vida. A vida de uma pessoa madura que ama Jesus e que sabe que faz parte da vida tudo isso. Um dos personagens bíblicos que eu mais gosto, que fala sobre liderança, é Barnabé. Eu gosto muito de estudar Barnabé. E depois eu vou colocar o livro aqui, que Marcelo, você colocou, né? Ótimo. Depois nós vamos colocar, Everton, ótimo. Depois nós vamos colocar o livro que eu vou indicar para vocês estudarem sobre Barnabé, tá bem? Então, Barnabé, ele era um exemplo fantástico de alguém que sabia integrar as pessoas na vida da igreja. A primeira vez que ele é mencionado na Bíblia, veja Atos capítulo 4, versículo 36. Diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Escreva, encorajador. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos discípulos. Essa foi a primeira vez na Bíblia que Barnabé foi mencionado e o seu nome era José. Mais tarde, os discípulos mudam o seu nome de José para Barnabé. Então vamos ver, José queria dizer o quê? Gente, vocês estão comigo? Amém, porque aqui quem está na tela é só se eu ver aqui no celular. Vou perguntar de novo. O que quer dizer José? Encorajador, isso mesmo. Então vamos conhecer um pouquinho de Barnabé para a gente ver como que ele é. O nome original de Barnabé era José. Então este era um dos nomes mais comuns tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ele era um nome comum. E José em hebraico quer dizer Deus acrescenta. Escrevam aí. Deus acrescenta. E ainda significa uma pessoa sensível, confiante e generosa que sofre com os problemas alheios. Esse era José, o significado de José. Agora vamos ver o significado de Barnabé, do nome Barnabé. Os discípulos lhe deram este nome que quer dizer filho da profecia, que quer dizer consolação e que quer dizer encorajamento. Filho da profecia, consolação e encorajamento. Como foi a educação, então, de Barnabé? Então, a tradição diz que tanto Barnabé quanto Saulo, que depois se tornou Paulo, eles tiveram o mesmo ensino. Então, a tradição diz que ainda jovem, Barnabé foi mandado para Jerusalém estudar aos pés do grande mestre Gamaliel, onde provavelmente então conheceu Saulo de Tarso, que ambos eram de famílias nobres. Mas Barnabé então conheceu Jesus? Sim. Muitos pesquisadores dizem que ele era um dos 70 discípulos que foram mandados de 2 em 2 para as cidades para evangelizar. E ele, na verdade, foi o grande amigo de Paulo. Ele era um modelo de líder. Quando ele viu que o ex-perseguidor Saulo de Tarso, agora Paulo, tinha os dons e as habilidades melhores do que os dele,
Ele não se intimidou, não. Ele permitiu que Paulo brilhasse para a glória de Deus. Ele decidiu fazer isso em vez de pará-lo, de dizer: nossa, Paulo é melhor do que eu. Eu não quero que ele nem chegue perto de mim. Vai que ele tira o meu lugar. Não. Quantos líderes cortam os seus liderados? Isso aqui na igreja, numa empresa. Cortam porque tem medo, porque sabe que o liderado é melhor do que ele. Mas e daí? Eu não me sinto menos pastora, porque no departamento do Mais Missões, eu não cuido da parte administrativa, porque eu sou péssima em administrar. Então eu tenho 3 pessoas que cuidam administrativamente do ministério, e eu posso cuidar das coisas que eu gosto de cuidar e que eu sei fazer bem. E aí essas 3 pessoas fazem os relatórios, apresentam aqui para o pastor Eliel, e assim vai. Eu não me sinto menos do que elas, porque eu não sei nada sobre a bendita tabela do MacGyver Eliel. O que eu falei? Ah, tabela, o planilha, tudo a mesma coisa. Planilha. É isso. Nós não precisamos nos sentir diminuídos por coisas que nós sabemos fazer menos do que os nossos liderados. Pelo contrário, nós precisamos incentivar para que eles cresçam, para que eles se desenvolvam e sejam melhores do que nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, Barnabé então viveu seus dias na terra no trabalho missionário. Escrevam, no trabalho missionário. Liderando equipes, plantando e supervisionando igrejas. E ele morreu apedrejado em Salamina, no Chipre. E como, então, Barnabé começou a trabalhar mais de perto com Saulo? Nós vemos que em Atos, capítulo 11, o capítulo inteiro vai relatar uma história de avivamento numa cidade muito importante para o Império Romano, que era Antioquia. E essa cidade ficava mais ou menos na metade do caminho entre Jerusalém e Tarso. E Lucas escreve o seguinte, então, em Atos capítulo 11, do versículo 21 ao versículo 24. Vamos ler. Olha lá. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé era então um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Essa igreja, ela estava crescendo muito. E os apóstolos, eles acreditavam que eles precisavam levar Barnabé para lá, para que aquela cidade fosse evangelizada, ela fosse trabalhada no evangelho. E que aquela cidade era importante ao Império Romano. E lá, então, ele passou a ensinar. Barnabé passou a exortar. Ele passou a pregar e ministrar na vida das pessoas. E em meio a tudo isso, ele vendo aquele avivamento que aquela cidade estava tendo, aquele fogo descendo sobre a igreja, sobre aquelas pessoas. No meio de tudo isso, ele lembra de Paulo.
Olha o que diz Atos 11, 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então Barnabé, ele era assim. Ele foi em busca daquele que ninguém queria. Daquele que era improvável, daquele que era perseguidor e que muitos ainda tinham medo daquele cara. Em Atos capítulo 9, versículo 26, diz assim: tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Barnabé, vendo que sozinho não ia conseguir, se lembrou de Paulo e foi atrás dele. Trouxe Paulo e durante um ano eles trabalharam juntos. Para que aquela igreja se tornasse uma igreja forte, para que líderes fossem levantados, novos líderes fossem levantados. Muitas vezes nós estamos cansados. Cansados. Porque nós não sabemos dividir. Porque nós não sabemos delegar, porque nós não sabemos ser generosos com os nossos liderados. E aí nós ficamos cansados, nós ficamos desanimados. Nós ficamos em dúvida, será que é da tua vontade que eu permaneça nesse ministério? Será que é da tua vontade que eu permaneça com esse GP? Ai, mas eles dão tanto trabalho. Será? Gente, ser facilitador de GP é um privilégio, porque você está pastoreando vidas, você está cuidando de vidas. Você está também levantando novos líderes, para que esses líderes ganhem outras pessoas para Jesus. Queridos, o Senhor Jesus está voltando. Jesus está às portas. Sabe, na última vez que o pastor Silas fez o TCL, não sei quantos de vocês estavam, mas era uma presença tão sobrenatural, que naquela noite eu pensei, eu vou morrer. Eu pensei. Eu disse, Deus, eu vou morrer aqui mesmo, fulminado pelo teu fogo. Porque eu estava sentindo tanta presença de Deus. E eu imediatamente disse, Senhor, o Senhor está voltando. Jesus está voltando, Jesus está às portas. A cada dia, nós temos visto os sinais que estão se cumprindo. E as pessoas, elas estão indo para o inferno. Agora, nós pastores, nós não podemos entrar nas UTIs. E quantas pessoas que estão morrendo sem salvação, porque não estão tendo a oportunidade de ter um pastor no pé da orelha dela lá, indo e coloca ela no caminho de Jesus nos últimos minutos de vida. E se nós temos saúde para cuidar de pessoas, por que nós não cuidamos? Por que nós queremos ser porcos gordos, comendo, para depois virar bacon? Para quê? Senhor, eu quero poder, eu venho no TCL porque eu quero poder. Mas você quer poder para quê? Para você só sentir um fogo? Para você sentir um calor? Para que você quer poder? Nós precisamos avançar. E não é só avançar nos tempos bons. Nesse tempo de pandemia, nós também precisamos avançar para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos.
Não sabemos se vamos morrer bem velhinhos, aos 120 anos, se Jesus vai voltar antes, ou se quando nós chegarmos em casa, nós vamos morrer. Ou como meu antigo pastor morreu. Meu antigo pastor morreu com o microfone na mão. Não, Senhor, não quero morrer agora. E também não desse jeito, que daí mata, coitada das ovelhas. Já pensou o trauma das ovelhas, o meu pastor morrendo em pleno púlpito, com o microfone na mão? Ele foi para o céu, mas as ovelhas ficaram desesperadas. Mas nós não sabemos, mas nós precisamos estar preparados. E preparados para cuidar de vidas. Não importa se você está cuidando de uma vida, ou de 10 vidas, ou de 100 vidas, ou sei lá de quantas vidas. O importante é que você precisa cuidar de pessoas. Comece a cuidar de pessoas e você vai ver sintomas da tua vida desaparecendo. Primeiro sintoma, egoísmo. E outros sintomas que nós temos em nós. Comece a cuidar do outro, que algo em você vai ser transformado. E uma coisa é muito séria. Talvez, se não fosse Barnabé na vida de Paulo, não teria permanecido na presença de Deus. Paulo não teria permanecido. Barnabé, ele discipulou Saulo. Ele contribuiu para o seu sucesso no seu ministério. E por isto ele se transformou num grande apóstolo de Jesus. Quando ele o resgatou, Saulo apenas era um soldadinho do Império Romano, muito importante. Mas agora, quando nós lemos a segunda carta a Timóteo, na segunda epístola, Paulo já é um grande general. Mas não um general comum. Ele é um comandante vitorioso que ganhou várias batalhas para o reino de Deus. Então Paulo diz em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha se transformado num grande líder. Vocês podem pensar no que o apóstolo Paulo fez. Ele evangelizou e implantou igrejas em todo o mundo antigo, sem ter tecnologia, sem ter carros, sem ter aviões, sem ter internet. Ele avançou para aquilo que ele foi ensinado e foi chamado. Se você tem um Barnabé na sua vida, uma pessoa que o encoraja, uma pessoa que te empurra para frente, que promove você, que te ensina, que te dá direção, você está de parabéns. O que você precisa fazer? O valorize. Mesmo que você não entenda o preço que ele tem pago por você, o valorize. Seja leal, como o pastor Benhur falou, lealdade. Seja aberto, seja transparente. Não seja bajulador e puxa-saco, porque isso é horrível. Ame o seu líder porque você ama o seu líder. Não puxe o saco dele. Bajulação é pecado, porque é mentira. Então, acima de tudo, seja alguém ensinável. E aproveite cada oportunidade para crescer junto. Ser moldado para as grandes tarefas que ainda Deus tem para você. E, além de tudo, seja generoso com o seu líder. Eu estava contando para os meus adolescentes que muitas das meninas que eu atendo, aliás, todas elas, não atendo sozinha, atendo com as minhas outras meninas maiores, tipo a Cássia, uma menina maior. Mas todas as meninas que eu atendo e os meninos, no último dia que eu termino o processo de libertação deles, eles me trazem flores. E me trazem cartas. Agradecendo. Isso prova a gratidão do coração desses meninos e dessas meninas.
Agora, como você tem sido grato a Deus? E como você tem demonstrado isso para o seu líder? Para uma pessoa que te encorajou, para uma pessoa que te ajudou quando ninguém viu você. Aquela pessoa viu você e te encorajou. O grande problema dessa geração é a ingratidão. Certo, pastor Carlinhos? Ingratidão. Eu fiz um teste. Num sábado anterior, eu preguei essa palavra na linguagem dos adolescentes e falei que o quanto há de ingratidão no coração do adolescente e dessa geração toda, talvez você se inclua. Uma geração que não sabe dizer obrigado, obrigada, valeu. E aí eu disse que a primeira coisa que nós vemos isso é porque lá na chácara, que saudades de um retiro, meu Deus do céu. Eu disse que eu nunca mais vou me queixar de dormir com pessoas me chacoalhando porque eu ronco de noite. Nunca mais eu vou me queixar de não poder dormir, de baterem na minha porta 500 horas na noite para atender pessoas. Eu nunca mais vou me queixar. Que saudades. Mas lá na chácara a gente tem uma comida muito boa que o pastor Josmar, que eu acho que estava por aqui, ele produz lá com a Martinha, que eu vi a Martinha. Martinha tá aí, Martinha? Martinha! Ah, eu quero comer tua maionese, Martinha! E ela faz uma comida boa. E aí a gente tem que ficar na carne, os pastores têm que ficar na carne, mas não na carne para servir. Porque daí tem pessoas que comem 500 quilos de carne, e aí o coitado que ficou lá por último não come a carne. Então a gente serve a carne. 1000 passam e um pede, obrigada, pastora. E aí nós fomos para a chácara sábado de novo. E depois que eu tinha pregado isso. E então eu fiquei na linguiça. Pois eu disse, pois hoje eu vou ficar na linguiça. Pois todos eles que passaram por mim disseram obrigado. Parabéns! Coração grato. A gente acha que isso é uma brincadeira, mas é sério. Se eu não sou grato para quem eu vejo, como eu sou grato para Deus que eu não vejo? Se eu não consigo agradecer a minha mãe e o meu pai, porque lavam a minha roupa, não no meu caso, que eu não tenho nem pai nem mãe, mas tenho roupa. Só a minha irmã e eu que lavamos. Se você não sabe agradecer a sua esposa que faz uma comidinha boa, ou às vezes não faz, mas se você agradece, fica diferente. Como que você vai ser grato a Deus? Não tem como. Vamos manter o nosso coração grato no Senhor. Meu desafio nesse dia para você que está comigo online e para você que está comigo aqui na igreja. Quero desafiar você a ser grato a Deus e agradecer pessoas que te ajudaram. Pessoas que confiaram em você. Pessoas que te defenderam, mesmo sabendo que você estava errado. Pessoas que caminham com você e pagam alto preço por isso. Demonstre isso através de atitudes. Demonstre isso através de atitudes. E o Senhor se alegrará muito com isso. Agora eu queria que colocasse, por favor, isso. Coloca esse livro. Esse livro, Fator Barnabé, de A.B. Uber, é alguém muito importante, alguém que lidera uma grande igreja, alguém que deixou uma grande igreja um dia para começar uma nova igreja, e essa igreja já é uma grande igreja de novo. Ele fala sobre o Fator Barnabé, basicamente tudo que nós falamos nessa noite. Que então o seu coração possa estar nisso. Compre esse livro, leia esse livro. Se você quiser, é uma ótima indicação para você. Fique...